Fala, futuros servidores públicos, pronto para mais uma videoaula? Então, dando continuidade ao nosso curso, vamos lá. Na aula anterior, se você não viu, volta lá e assiste, a gente falou do conceito de Seguridade Social. Então, o que a gente viu lá, basicamente, na aula anterior? Que o conceito está no artigo 194 da Constituição. Ele diz que a iniciativa para a Seguridade Social é dos poderes públicos e da sociedade. E a Seguridade Social é uma área, é um gênero que abrange 3 espécies: Previdência, Assistência e Saúde. Tá? São as 3 espécies aí do gênero Seguridade Social. Esse último vídeo é muito importante. Se você não assistiu, volta lá e dá uma olhada lá. Tá? Previdência vai ser para quem? Para quem contribui para o sistema. Assistência para os necessitados e saúde para todos. Mas como que a gente chegou nesse modelo, pessoal? Então é necessário a gente entender qual foi o caminho que se percorreu até chegar ali no 194. E não foi da noite para o dia que o cara pegou lá no 194 e falou, ó, isso aqui é do poder público, sociedade, essa área vai ser previdência, assistência e saúde. É necessário a gente ver qual foi a caminhada, o desenrolar até a gente chegar nesse 194, para que a gente possa seguir no nosso conteúdo. É o que a gente chama aí de evolução da proteção social no Brasil. Então, o que a gente vai fazer a partir de hoje? Se eu não me engano, aí são 3 ou 4 aulas desse conteúdo. A gente vai entender qual foi o caminho que se percorreu até a gente chegar lá no 194, que a gente viu na aula anterior, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Ó. Nos primórdios da sociedade até meados do século XIX, a proteção social era ofertada aos desabastados por sua própria família. Era a família que cuidava da pessoa pelo resto de sua vida. Por quê? Porque não tinha aposentadoria, eu nem sabia o que era aposentadoria. Tá? Outro mecanismo protetivo rudimentar é a assistência voluntária, quando pessoas estranhas à família auxiliam os necessitados, seja aqui pelas casas de misericórdia, seja ali através de esmolas, tá? Como no caso das casas de assistência aos idosos ou mesmo das esmolas doadas a estes nas ruas, como eu acabei de falar. Apesar de antigas, as proteções da família e da assistência voluntária estão presentes até os dias de hoje. Se você olhar, até hoje acontece isso, não acontece? Só que hoje a gente também tem um sistema securitário, tá? Um sistema até, eu diria que até robusto, coisa que lá naquela época não tinha. Então aqui eu já destaco para vocês o seguinte, ó, a proteção social dos indivíduos tinha caráter beneficente e assistencial. Então repare aqui que não tinha caráter contributivo e não era o Estado que estava dando nada aqui para ninguém não. A gente tinha aqui casos de misericórdia, instituições privadas, tá? Esmolas, então o Estado estava a par dessa situação. É claro que com o êxodo urbano nas cidades, o crescimento, a população aumentando, a população, é claro, que ia começar a cobrar o Estado que fizesse alguma coisa. Então, ia começar a querer chamar o Estado para participar também aqui da brincadeira, né? Até porque só com esmolas e com membros da iniciativa privada ali trabalhando não vai dar conta. Tá? Quando você tem um aumento da população ali, eles não vão dar conta. Então, lá na Constituição de 24, a primeira manifestação normativa sobre assistência veio imprimida na Constituição de 24, preconizando a instituição de socorros públicos, lá no artigo 179. No entanto, nada de concreto assegurava ao cidadão, não tendo maiores consequências práticas. Era uma norma meramente programática. Então, era aquela norma para inglês ver. Será que tem isso aqui ainda no dia de hoje? Joga ali uma norma ali, dou uma resposta para a população e vamos empurrando com a barreira, vamos deixar rolando. Será que não é isso que aconteceu aqui? Já que nada mudou, não teve ali uma participação efetiva do Estado, tá? Então repare que até aqui o Estado mesmo tomou uma iniciativa ali, não vem participar desse sistema de apoio, dessa rede de apoio aos necessitados. Então vamos lá, em 1835, aqui a gente tem uma data importante. E se você não viu lá no vídeo anterior, eu falei para vocês o seguinte, quando alguma coisa for importante, que você tem que levar às vezes, você vai lá e faz o quê? Ó, coloca um IPC, de importante pra caramba. Então você vai fazer isso nessa data. Essa é a primeira data que a gente vai marcar como um IPC, porque é uma data muito importante e já caiu mais de uma vez nas provas do SEBRASP. Tá? Então vamos lá, por que ela é tão importante? Ó? Criação do Mon Geral, 1835. O primeiro Montepio surgiu em 22 de junho de 1835.
o Montepio Geral dos Servidores do Estado, conhecido como MonGeral. Funcionou através de mutualismo, ou seja, um grupo de pessoas se associou e contribuiu a fim de que fosse formado um fundo para a cobertura de determinados infortúnios, sendo a primeira entidade privada a funcionar no país. Olha só, a primeira entidade privada a funcionar no país. Isso é muito importante para a gente. Tivemos o mutualismo como forma organizatória e como precedente precioso da previdência oficial, a previdência privada. Tem muita gente, pessoal, que entende que aqui é o marco de nascimento da previdência privada no Brasil. Então, repare que eles se organizaram, os servidores aqui eles se organizam e criam o que a gente chama ali uma espécie de caixinha. Já viu hoje nas empresas, hoje eles fazem esses fundos, que alguns chamam de caixinha, é mais ou menos isso. Então, para muitos aqui, essa data marca o nascimento da previdência privada no país. Por isso que essa data ela é tão importante. Então, a gente deixa uma marcaçãozinha aí nela, o nosso MonGeral de 1835. Vamos lá. Constituição de 1891. Primeiro a conter a expressão aposentadoria. Então, olha só que interessante. Nasceu aqui, ó, a expressão aposentadoria, em 1891. Porém, somente os servidores públicos gozavam deste direito, somente em casos de invalidez. Então, olha só como era bem limitado a aposentadoria. Não necessitando realizar contribuições, ou seja, a prestação era custeada pelo Estado de forma integral. Ainda não se verificava a regra de previdência, que é o quê? Que ele está dizendo aqui, ainda não se verificava a regra de previdência? De contribuição, de estar custeando o sistema. E por que aqui não se verificava esse custeio? Porque nem todo mundo ia se aposentar, só aqueles que estavam o quê? Inválidos. Por isso que a gente não tinha aqui a obrigatoriedade de estar contribuindo. Quem não ficasse inválido não teria direito à aposentadoria. E aqui era algo direcionado aos servidores públicos. Então ainda não tinha chegado lá na iniciativa privada. Repare que é para um grupo específico, né? Os grupos de servidores mais organizados, sempre com poder de pressão maior, tá? A gente consegue ver que sempre consegue arrancar ali também alguma coisinha a mais ali, consegue uma situação melhor. E aqui isso fica bem latente também, tá? Então a aposentadoria era apenas para aqueles que estavam inválidos e não era realizado nenhum tipo de contribuição, ou seja, era 100% arcado pelo Estado, tá? Então muita atenção com isso daí também. Seguimos, pessoal, 1911, o decreto 9284, de 30 de 12 de 1911, instituiu a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Operários da Casa da Moeda, abrangendo o funcionário público os funcionários públicos daquele órgão. Então aqui já começa aquela ideiazinha de previdência, ó, a criação de caixas ali, mas para o pessoal específico aqui da Casa da Moeda. Já começa a se desenhar ali algo voltado para essa área. A gente vai ver que isso vai caminhando aos pouquinhos até a gente chegar lá no que a gente tem no 194. Vamos lá. 1919, seguro obrigatório de acidente do trabalho. Foi instituído o seguro obrigatório de acidente do trabalho pela Lei 3724. Primeira lei sobre proteção do trabalhador contra acidente do trabalho. Então, olha só, primeiro, hein? Aqui já começa a haver aquela preocupação também com os acidentes de trabalho, que até então eram negligenciados. Tratado como um ramo à parte da área de previdência, da área previdenciária. Então aqui ainda está ali atrelado à área de previdência, tá? Então nossa primeira leizinha trabalhando ali nessa área, tá? Então veja que ainda a gente está engateando, está andando bem devagarzinho para chegar no modelo atual. Tá? A gente vai ver que vai ser uma caminhada longa até a gente chegar no ano de 2025. Nessa caminhada a gente vai ver o nascimento do INPS, nascimento do INSS, as várias reformas previdenciárias, que já foram muitas, que estão acontecendo no decorrer do tempo. A gente vai ver que de tempos em tempos acontece uma reforma, tá? Para a gente entender como que a gente parou lá no conceito de seguridade que a gente viu lá no 194, tá? Então a caminhada é longa, mas a gente vai devagarzinho, a gente chega lá, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Peço que curtam o canal, me segue lá no Instagram, tá bom? Compartilha, divulga, precisando de material, precisando de
alguma coisa de algum outro concurso, entre em contato comigo que a gente vai tirando essa dúvida, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.